E aí, galera, se a gente ainda tinha uma expectativa, né, de que o Goiás poderia utilizar a Serrinha como um alçapão, tentar algo novo, um ambiente diferente, né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, depois, principalmente do empate contra o Vasco e dessa derrota contra o Red Bull Bragantino, dá pra dizer que as chances hoje de escapar, um time que ganhou 7 dos últimos 31 jogos disputados, né, no Brasileirão, é muito improvável da gente vencer 4 nos últimos 7, apesar que são jogos acessíveis, porém o Goiás não fez nem sua parte até aqui no Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu afastar essa luz aqui um pouquinho. Jogos, por exemplo, contra o Coritiba fora, que é a próxima rodada, contra o Cruzeiro, o Santos e o América aqui na Serrinha. Se o Goiás vencer esses 4, é impossível? Não, ele estará na Série A do Brasileirão do ano que vem, mas pela postura do time, a forma que vem desempenhando, até mesmo a falta de sorte nesse jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. Quero comentar com vocês a minha visão desta partida. Já vou falar que eu fui no jogo, então quando eu vou no estádio eu tenho uma percepção menos detalhista do que quando eu estou vendo pela televisão. Então se passar um lance ou outro, pode acrescentar aqui embaixo também nos comentários pra gente, combinado? Quero falar o que foi essa partida, o Armando de novo errando na escalação titular do Goiás. Só antes de começarmos, faça o seu cadastro lá na Pix Brasil, nossa parceira do vídeo de hoje. Com a Pix Brasil é muito simples, você ganha R$20 de graça, só fazer o cadastro e esse saldo já tá lá na sua conta. E também ótimos jogos nessa sexta-feira no Campeonato Brasileiro, como por exemplo Mirassol e Sport, com a vitória do Sport fora, pagando 3,77 a cada real apostado, e você apostando que terá mais do que 2,5 gols, 2,31, uma ótima odd também. Juventude Ituano, outro jogaço, uma vitória do Juventude em casa, 1,78 a cada real apostado, além de Londrina e Guarani, com uma vitória do Guarani fora, uma cotação espetacular também, 2,60. Esses e os outros jogos, amanhã também terá na Copa Goiás Sub-20, Atlético Goianiense e Goiás, com a vitória do Verdão fora, pagando 2,15 a cada real apostado. Você encontra todas essas cotações lá na Pix Brasil e nem precisa colocar o seu dinheiro agora não, vai lá, usa o saldo, conheça a plataforma, depois também pode utilizar o nosso mesmo código, né, e fazer o seu depósito, uma plataforma segura para você começar a apostar, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a rodada mais macabra possível para o Goiás, né, nessa 31ª do Campeonato Brasileiro. Todo mundo venceu, menos o Goiás, e o Cruzeiro também, né, acabou derrapando na rodada, mas de fato uma rodada muito difícil. Dá para dizer que depois dessa derrota, dificilmente, né, o Goiás vai escapar da Série B do ano que vem. Eu já não tenho tantas expectativas, mas confesso que estava um pouco iludido com esses jogos no estádio Ali Pinheiro, que de fato não fizeram diferença alguma. Sobre o jogo, não achei o pior jogo do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos igual eu falei, como eu assisti o jogo lá da arquibancada, eu acho que a gente que vê o jogo no estádio tem uma visão melhor, independente do resultado, do que pela televisão. Pode até deixar seu comentário sobre essa minha percepção aqui também. Eu tô até gravando o vídeo de outra forma, eu vi que já tava aqui montadinho, falei, cara, eu vou gravar desse jeito aqui mesmo, no formato de live. E eu já fiz a live também, a gente conversou sobre vários assuntos, né? Diretoria, próximos anos, SAF, Série B, quem fica, quem sai, o jogo também, as decisões do Armando. Vou deixar essa live na tela final. No vídeo de hoje quero comentar um pouco mais sobre o que foi a partida. Acho que o ponto primordial, o Goiás começa de novo com a escalação do Armando Evangelista errada. O Armando é o culpado pelo Goiás estar nessa situação? De maneira alguma. Você pode ter chamado Pepe Guardiola na metade do Brasileirão, que possivelmente o Goiás ainda seria rebaixado, porque não tem tempo para implementar todas as suas ideias, está chegando na metade do torneio com um time extremamente fraco e uma forma de contratar muito burra, né? Além de pobre, burra, porque é uma economia que não faz sentido algum, onde o Goiás prioriza não é nem priorizar, só contrata jogadores de graça. Então o Armando não é culpado. Então quer dizer que se você não é culpado, ele pode fazer tudo que vai estar certo? De forma alguma também. O Armando de novo, hoje ainda mais bizonho ainda, né? Deixa o Palácios no banco de reservas. Acho que o Vinícius merecia sim uma chance como titular, porém não no lugar do Palácios, ainda mais para esse jogo que tinha a característica do Palácios contra a forte equipe do Red Bull Bragantino. E também insistindo com o Sander no banco de reservas e o Hugo como titular.
Beleza, eu entendo que o Hugo enfrentou uma fase boa, mas o Sander é melhor jogador, tanto na parte defensiva quanto também chegando no ataque. E nessa sequência de jogos também, é importante, se você tem um jogador um pouquinho melhor, rodar o time. E o Willian Oliveira de novo titular, uma coisa que eu não consigo entender de forma alguma. E aquela marcação forte que o Goiás tinha no meio de campo, hoje isso não aconteceu, não existiu, né? O Bragantino chutou várias bolas de fora da área, se tivesse uma sorte melhor, poderia uma delas ter caído para dentro do gol. Teve outros lances também que a marcação do Goiás não conseguia alcançar, naquele papel de balanço, né, de para-brisas que o volante tem que fazer. Vai para um lado, dá um bote, vai para o outro, o cara afastou a bola, se recupera um pouco mais. Os volantes do Goiás não conseguiam fazer isso e a zaga também muito perdida. Então eu senti um time cansado. Acho que o Lucas Alter teve algum problema de dor muscular ou algo nesse sentido. Não estava bem nesse jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. O Sidmar também muito mal, desatento em algumas bolas aéreas, não voltou bem desde a sua contusão. Exceto aquele jogo contra o São Paulo também, na Serrinha, né? Que ele foi bem. Mas um Goiás sem perna, que não conseguia disputar as bolas, todas elas com o Red Bull Bragantino, e ficava muito no chutão. Então buscava um desvio do Matheus Babi, às vezes até mesmo muitas bolas para o Alano ganhar de cabeça, isso não vai acontecer, né? Contra os zagueiros. E aí ficou um jogo feio. De fato não foi um primeiro tempo legal do Goiás, sem muitas alternativas. E o Bragantino principalmente com muitas bolas alçadas da grande área, em cobranças de escanteios e tudo mais. O Goiás começa a ter um ensaio com o Alano, também com o Maguinho, fazendo algumas tabelas ali pelo lado direito. Ainda muito tímido, mas teve ali as suas chances. Como por exemplo naquela bola que o Vinícius bate de primeira, né? Passou muito perto. Talvez o Matheus Babi poderia ter encostado nela, ou até uma sorte melhor, né, na finalização. Teve também uma outra que o Maguinho cruza, o Matheus Babi desvia. A bola bate num outro zagueiro e passa perto também do gol. Foi uma boa jogada. O lance da expulsão, hoje o juiz não foi bem. O juizão estava dando algumas faltas que no primeiro tempo principalmente, no segundo ele foi um pouco mais equilibrado. As faltas que eram para o Goiás ele não dava, para o Red Bull da mesma forma ele acabava pitando. Porém não acho que estava mal intencionado, porque no lance da expulsão, onde dá um chutão ali foi o Halter, não, acho que foi o Sidmar, ele dá um chutão para frente, o Alano ganha na frente também, um bom domínio do Alano, e acaba sendo puxado, o juizão nem hesita, vai lá e expulsa, mas de fato já estava impedido, né? Então o Goiás que ameaçou um pouquinho ali no finalzinho do primeiro tempo, mas sem qualidade. O Goiás não foi extremamente seguro no seu meio de campo, no setor também das laterais, o Maguinho recebeu várias bolas nas costas, né? Então parecia já um time cansado, sem inspiração, não conseguia prender a bola no meio de campo. O Guilherme Marques totalmente sumido, né? Não chama a responsabilidade. E tava na cara que o Goiás ia levar o gol. Porque assim, é uma coisa que eu venho cobrando, uma certa esperteza. Não que eu seja o cara mais esperto do mundo, longe de mim, não é isso. Mas eu falo assim, tem coisa que é óbvia. Todo torcedor que tava vendo o jogo, quando deu ali 35, 36, aí o Bragantino tem qualidade, roda bem no meio de campo, o Eduardo Sacha fazendo a função de um falso 9, não é um time fácil de se vencer de maneira alguma. Porém, enrola o jogo, pô, entende? Só o Tadeu até tentou ali dar uma catimbada, mas é o suficiente, não é só isso, não é só enrolar, retardar a lateral, não é isso não, mas tenha mais inteligência, o Goiás não conseguia nem ficar com a bola, sabe, dava um chutão, tentando uma pressa, uma coisa assim, a bola já parava lá com o goleiro Cleiton e vinha de novo o Red Bull Bragantino. Então, falta aquela inteligência, até mesmo o Palácios no time, né, fez muita falta, de você descola um lateral lá no campo ofensivo, um escanteio, prende um pouco a bola, entendeu? Não fica naquela pressão. E numa dessa enfiada, o Halter perde a dividida, perde no corpo, perde na velocidade, foi muito mal no lance. O Tadeu também saiu mal na jogada e o primeiro gol do Red Bull Bragantino, né, anotado pelo uruguaio, o Thiago Borbas, que é muito bom nesta parte de finalização. Então, tava na cara que o Goiás ia levar um gol ali naquele finalzinho, não teve essa inteligência, nem uma ideia de mudar o seu estilo, de prender um pouco mais a bola. De fato, é complicado, sabe? Essa falta de maturidade que para uma competição tão difícil como a Série A do Campeonato Brasileiro, você precisa ter. Mas eu não achei, digamos assim, um primeiro tempo desastroso, não. É um primeiro tempo com a cara desse time do Goiás. A questão é que, na minha opinião, o Armando, se tivesse começado com o Palácios e com o Sander na lateral esquerda, poderia ter ganhado mais esse espaço no campo, prendido mais a bola, até mesmo empurrado mais essa equipe do Red Bull, que é sim muito bem treinada, qualificada, mas não é um bicho papão, um time impossível de se vencer, nada disso. Eu até ouso dizer que se o Goiás tivesse uma sorte um pouquinho melhor no jogo de hoje,
teria saído com os 3 pontos. Aquela sorte que o Goiás estava lá no começo da chegada do Armando Evangelista, né, onde toda bola que desviava dentro da grande área de cabeça acabava entrando. No segundo tempo isso não aconteceu. Então basicamente isso, um primeiro tempo que, querendo ou não, ele decepciona. Por quê? Porque o Goiás ele tinha a chance hoje, e não seria fácil, óbvio que não é isso que eu estou querendo dizer. Porém, ele tinha a chance de ganhar e respirar de novo na Série A do Campeonato Brasileiro, porque é difícil ganhar do Bragantino, só que a gente está dentro de casa, em uma situação desesperadora e que vem de um bom segundo tempo no jogo contra o Vasco da Gama. Então, eu tinha uma expectativa de Goiás um pouco mais ofensivo, um pouco mais corajoso nesse primeiro tempo, sabendo também, obviamente, das dificuldades do time para propor o jogo, mas no segundo tempo isso se inverteu e o Goiás se deu bem. Óbvio, o Bragantino teve algumas espetadas, quase que o Goiás liquida o jogo com 3, 4 minutos ali, né? Algumas chances no contra-ataque para o Red Bull Bragantino, boas defesas também do goleiro Tadeu, mas o Armando que vai aos poucos alterando o time, inicialmente no intervalo sem nenhuma mudança, mas com um time mais ousado, chegando mais também pelo lado esquerdo com o Hugo. E é igual eu menciono aqui no canal, o Hugo ele é pior do que o Sander, tanto para atacar quanto também para defender. Em várias bolas com o Hugo ali na linha de fundo, ele não tem a mesma qualidade, por exemplo, de uma finalização, ou principalmente de um cruzamento, né, como o Sander. Mas era um time mais ofensivo, com algumas espetadas, não só do Alan, pelo lado direito também no segundo tempo, mas da mesma forma com o Vinícius, alguns bons lançamentos, conseguiram trocar mais passes no meio de campo, com a presença do Palácio, que foi fundamental nisso. O Palácios entrou mais ou menos com uns 10 minutos do segundo tempo, na vaga do William Oliveira, e eu já tinha feito essa mudança antes. Acho que o William tinha que ter começado no banco de reservas para ter iniciado, por exemplo, com o Rafael Guzzo. Então foi o meio de campo do Goiás que seguiu, digamos, meio frouxo nessa parte de marcação, porém mais aguerrido e com melhor qualidade técnica para rodar a bola. Acho que o Goiás conseguiu as melhores chances justamente assim, buscando uma jogada mais rápida, mais bem trabalhada com o seu meio de campo e um lançamento principalmente para o Vinícius. Ele gera ali alguns escanteios, bola perigosa na grande área, o Sidmar tenta até um voleio, né, deu azar, pegou certinho na bola, mas acabou passando pertíssimo demais do goleiro Cleiton, com muita cera também, né, do goleirão. E o juiz só deu 6 de acréscimo no segundo tempo, uma vergonha também, né? Se é o Goiás ganhando o jogo, moço, era 12 minutos. Enfim, um chute de fora da área do Sidmar. Teve também uma bola cruzada na grande área pro Matheus Babi, né? Um cruzamento onde o Vinícius corta muito bem, cruza, um gol muito semelhante, que seria o mesmo contra o Vasco da Gama, mas eu acho que o Babi ele ficou com medo de cabecear e trombar com o zagueiro, né? Poderia ter tirado mais do goleiro, uma grande defesa do Cleiton, mas o Matheus Babi, na minha avaliação, poderia ter feito algo mais caprichado. Teve um outro cabeceio também, onde qual que é o nome? Foi o Guilherme? Não, foi um cabeceio do Maguinho. Ele chega de surpresa, cabeceia, mas o goleiro Cleiton fazendo uma boa defesa. A bola ia por cima dele, né, encobrindo o goleiro. Teve também outra chance do Alan, onde ele corta, chega na linha de fundo, dá para trás e o Guilherme desvia quase dentro da pequena área. Eu acho que aquela bola bateu na trave, minha visão estava meio tampada ali, mas eu acho que ela foi na trave e foi para fora. Então assim, não foi um jogo ruim do Goiás. A questão é que o Armando poderia ter feito isso desde o começo, entendeu? Desde o primeiro tempo. Um time que, óbvio, não tem como o Goiás atacar de qualquer jeito o Red Bull Bragantino, senão você vai perder sim a partida, mas que dessa situação você precisa ter um pouco mais de coragem, entende? Acho que faltou isso pro português e obviamente um entendimento do jogo, do que pedia também a torcida, com o Palácio sendo titular, o Sander, tira esse William Oliveira, não dá mais. Enfim, um primeiro tempo que deixou muito a desejar. No segundo, eu vejo que o Goiás faltou mais sorte e qualidade também. O time é fraco, mas é aguerrido, luta, tudo mais, mas isso não é suficiente, só isso, né, para você ficar na Série A. Mas o Goiás não teve sorte no jogo de hoje, é bom que isso seja dito também. Se é naqueles jogos contra o Fortaleza, contra o Grêmio, contra o América, o Goiás estava numa maré de sorte. Isso acontece no Campeonato Brasileiro, né? Toda bola que era desviada dentro da grande área, ela entrava. Hoje não foi assim. Não acho que o Goiás mereceu perder o jogo. Acho que um empate hoje seria até mais justo, pelo que foi cada um dos tempos. Mas quem não faz, leva, né? E é um time muito fraco. Então, é aquela coisa. É a mesma coisa de você perder para o Cuiabá. Apesar que o Cuiabá vem fazendo uma grande campanha fora, né? Mas você não pode perder para Coritiba, para Bahia, Cuiabá na Serrinha. E quando isso acontece, para você recuperar contra os outros é muito mais difícil. E eu faço essa mesma analogia para o Goiás, que quando tem a chance, ele não pode perder, porque de fato o time é bem pior do que o Red Bull Bragantino, né? Então você tem a chance,
tem que matar. O Goiás tinha que ter aberto o placar. Ficou difícil aqui agora, hein? Deixa eu ver. É correto dizer abrido? Aberto, então dá certo, ó. Aula de português aqui ao vivo. Enfim, a cabeça também, 10 horas da noite, vou pedir para vocês compreender. O Goiás deveria ter aberto o placar. Naquelas chances com principalmente o Vinícius, né, ali pelo lado esquerdo, uma bola alçada na grande área, mas pelo menos, igual eu falei, gente, tá ruim o empate, tá, mas se você empata hoje e ganha do Coritiba lá, você tá de novo no campeonato. E tá na reta final do primeiro tempo, segura um pouquinho, segura esse 0 a 0, vira o intervalo com 0 a 0 no placar. É óbvio que não seria essa mesma postura ofensiva do Goiás se estivesse empatando no segundo tempo, não, mas seria um jogo mais equilibrado, sem grande desespero, né? E aí nos minutos finais o Goiás começa a levar uma pressão do Red Bull Bragantino, o Armando coloca alguns jogadores sem grande desempenho, né? O Alisson entrou também, o Apodi na lateral direita, até eu achei uma ideia interessante, mas o Bragantino explorou muito aquele lado, né? O Pedro Caixinha, técnico também português do Bragantino, fez as mudanças corretas e um time que ficou bem mais ofensivo, né? O Goiás acabou levando um gol, estava impedido, depois acaba levando um segundo e sem chances, né, para recuperar. Então não achei uma atuação vexatória. Espetacular do Goiás? Também não. Corajosa no primeiro tempo? Também não. Acho que faltou o Goiás, o Armando ter escalado o time certo, né? Acho que isso é óbvio para todo mundo. Palácios e o Sander como titular. Eu tentaria o Rafael Guz ou o Meritão na vaga do William Oliveira também. E poderia ser um time com um pouquinho mais de posse de bola, apesar que reconheço também a ótima intensidade do Red Bull Bragantino, que não jogou na última rodada, né, nessa parte de fazer pressão quando o Goiás estava com a bola, mas poderia ter tentado algo diferente, saído com um empate, ter uma sorte melhor nas finalizações, né? O Matheus Babi também perdeu um gol que não pode perder daquele jeito, sabe? Era uma bola para você empatar com 15 minutos, o Red Bull já, sabe, cansado no jogo, fazendo cera. Enfim, acho que hoje aquele jogo que você fica sem sorte nessa situação do campeonato, dá pra dizer que é um rebaixamento basicamente certo, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei, tudo pode acontecer no futebol. Não acredito que o Goiás vai escapar, não acho que o Goiás vai ganhar do Coritiba fora de casa, né, na próxima rodada, mas não é impossível. Por quê? Porque o Goiás vai enfrentar equipes semelhantes a dele, todas melhores do que o Goiás, só que semelhantes. É que eu falei, o Goiás chegando a 44 pontos, ele precisa ganhar do Coritiba fora, do Santos na Serrinha, do Cruzeiro em casa e do América fora. É impossível o Goiás fazer isso? Não é. A questão é que o time não fez isso durante todo o campeonato. É óbvio, a gente não pode jogar a toalha, vamos só fazer público zero, sabe? Quando tiver chance, é muito mais fácil ainda o Goiás escapar desse rebaixamento do que a gente, caiu, beleza. Jogar a Série B tudo ano que vem, uma receita muito menor, jogos, né, com baixíssimo interesse do público. Então, eu tenho um raciocínio dessa forma, sabe? O Goiás de fato não vai escapar mais, né? Você tem que ganhar 4 jogos em 7. O time ganhou 7 até aqui em 31 jogos. Isso obviamente não vai acontecer. Mas, enfim, manter, né? Não acho que o Goiás cairia com tanta antecedência assim, mas vai saber. Como eu falei, são jogos sim pontuáveis, mas o time não demonstrou força alguma nesse Campeonato Brasileiro, jogando sob seus domínios. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogo, né? O que você enxergou? O Goiás que ficou até mais com a posse de bola do que em relação às últimas partidas. Soube até explorar bem alguns momentos com ela, mas a defesa hoje deixou muito a desejar. A falta de intensidade de marcação no meio de campo era o principal desta equipe, né? O Goiás não tem mais. E até aquele capricho, aquela primazia na hora de finalizar e fazer o gol com a única chance que você teve. O Goiás já não vem fazendo isso nas últimas rodadas, né? Enfim, uma pena. Mas é seguir, vamos ver o que a gente pode aprontar contra o Coritiba fora. Agora com 5 pontos de diferença, né, para o primeiro dentro do Z4, algo que eu já vinha falando aqui um tempão no canal. O principal seria o Goiás não afundar dentro do Z4 e deixou para afundar logo na pior hora, né, logo na reta final do Brasileirão. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar o link da Pix Brasil aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, tem R$20 de bônus te esperando para você começar a apostar nos jogos do futebol brasileiro e internacional. E tem o nosso canal de cortes que eu vou deixar mais detalhes, a live do pós-jogo também, logo após a partida, né? Contra o Red Bull Bragantino, conversando sobre outros assuntos também aqui na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade.
meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, obrigado a todo mundo. Eu sei que agora é difícil, né, assistir todos os vídeos, mas dê essa moral aqui pra mim que, apesar de todo mundo triste, esse daqui é meu trabalho e eu não posso ficar sem, né, sem fazer e sem vocês também pra me assistir aqui, nem que for pra xingar eu, xingar qualquer jogador, diretor, mas que preciso da ajuda de vocês também, comentando, compartilhando aqui nesse momento, que obviamente, né, o torcedor fica cabisbaixo e não quer saber muito de Goiás Esporte Clube. Valeu!